Olá! No Além das Montanhas de hoje nós vamos falar sobre o trabalho de recuperação de peças do patrimônio cultural de Minas, especialmente imagens sacras, que têm um valor alto no mercado nacional e internacional. Participam deste programa o promotor de justiça Marcelo Azevedo Mafra, que é coordenador do CAU Especial, promotoria estadual de defesa do patrimônio cultural e turístico de Minas Gerais. Ao meu lado está a Neise Mendes Duarte, é historiadora, que trabalha aqui no CAU de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico de Minas, do MPMG. E também está presente o Adriano Reis Ramos, que é restaurador, dono da oficina de restauro, já trabalhou no IEFA e tem várias obras publicadas sobre os principais artistas do Barroco Mineiro. Muito obrigada pela presença de todos vocês aqui hoje na TV MP. Bom, eu queria começar perguntando para o doutor Marcelo, Recentemente, uma imagem que é de Nossa Senhora do Rosário, que é do patrimônio, do acervo religioso de Itaguara, foi recuperada. Como é que foi esse trabalho de recuperação dessa imagem? Laura, esse caso ele é muito interessante porque tão logo nós fizemos o lançamento do nosso aplicativo de resgate de bens culturais desaparecidos, que é o Sondar, nós recebemos uma denúncia feita pela própria comunidade de Itaguara, relatando que uma das peças cadastradas no sistema estava sendo comercializada numa plataforma de marketplace. E, além dessa peça, existia um conjunto de outras 16 peças no mesmo acervo. E a partir dessa denúncia, com a colaboração da comunidade, o Ministério Público iniciou uma investigação que foi conduzida de uma forma muito rápida e eficiente. Identificamos primeiramente que a detentora da peça, a anunciante, estava no estado de São Paulo. E a partir daí começamos os trabalhos de levantamento e inteligência, e a equipe do Núcleo de Combate aos Crimes de Meio Ambiente desenvolveu todo um levantamento do perfil da anunciante, identificou que ela tinha uma forte ligação com o antiquário da cidade de São Paulo. Então, em razão dessa experiência da anunciante, nós desenvolvemos uma operação de busca e apreensão e levamos a nossa equipe para o estado de São Paulo, no bairro Morumbi, um bairro nobre da cidade, e após todos os levantamentos conseguimos recuperar essa peça e identificar as outras 17 que estavam sendo anunciadas no conjunto. O interessante é que depois, quando nós conseguimos entrar na residência e levantar todas essas peças, nós descobrimos que, na verdade, a detentora recebeu essa peça no processo de divórcio, porque o marido era dono do antiquário e que ele recebeu essa peça numa permuta com móveis antigos, e no processo de divórcio ela recebeu como parte dos bens do casal essa imagem de Nossa Senhora do Rosário. E precisava do dinheiro, fez o anúncio desconhecendo a origem ilícita do bem. Então, nas próprias tratativas com ela ali na residência, ela se prontificou a entregar não só a peça que estava cadastrada no Sondar, mas todas as outras que ela recebeu no processo de divórcio, e fizemos um levantamento, identificamos que 4 dessas peças que estavam em poder dela tinham características de culto coletivo, ou seja, existiam indícios de que essas peças eram provenientes de igrejas de Minas Gerais. Então nós trouxemos essas peças para a sede do Ministério Público, elas foram periciadas, e agora a imagem de Nossa Senhora do Rosário vai ser devolvida para a capela do Pará dos Vilelas, de onde ela nunca deveria ter saído. E o interessante dessa peça é que ela já havia sido furtada na década de 80, ela foi recuperada e novamente furtada no ano de 1996. Ou seja, o Ministério Público já estava há mais de 2 décadas procurando essa
essa peça e ela foi encontrada por meio de um anúncio feito na internet. O que acontece em Itaguara? A igreja, o local onde ficava essa imagem, é pouco seguro? O que acontece em Itaguara, eu acho que é um bom retrato do que acontece em todo o Brasil. Que a maioria das pessoas tem uma imagem de que os furtos de bens culturais são aqueles casos cinematográficos de arrombamento a museus, né, um filme do 007, mas o que a gente percebe na prática não é nada disso. Tanto é que o Brasil é o 4º país no mundo mais prejudicado com a subtração de bens culturais. Porque esses furtos, eles acontecem nas pequenas cidades do interior, em prédios históricos, em templos religiosos, que não tem o mínimo de vigilância, um sistema de monitoramento, um sistema de alarme adequado, às vezes nem mesmo uma fechadura apta a garantir um mínimo de segurança para esses verdadeiros tesouros que estão guardados nas nossas igrejas mineiras. Mas agora que a comunidade está recebendo de volta essa imagem, foi exigido que a segurança fosse instalada. Exatamente. Todos os casos que o Ministério Público participa, antes de proceder à devolução para o local de origem, nós fazemos uma análise dessas condições de segurança para que essa peça não seja novamente subtraída. E no caso de Itaguara, o interessante é que a igreja passou por um processo de reforma que coincide com essa devolução. Então a peça agora volta para a comunidade, mas com a capela devidamente preparada a garantir o mínimo de segurança e conforto tanto para a peça que está sendo devolvida, quanto para a comunidade que vai poder fazer toda a sua devoção para a imagem de Nossa Senhora do Rosário. Anise, conta pra gente a importância dessa peça, qual que é a história dela? Bom, a comunidade de Pará dos Vilelas é mais antiga do que a própria Itaguara, que é de fins do século XVIII, XVII, início do XVIII, e que foi uma cidade de uma região de colonização portuguesa, como a maioria dos municípios aqui de Minas Gerais. E essa comunidade, a denominação dela é muito interessante, porque ela conjuga, né, o nome do rio, Pará, com o sobrenome de uma família importante, né, da região Vilela, que teria doado os terrenos para a construção dessa capela de Nossa Senhora da Conceição, que é patrimônio tombado de Itaguara desde o ano de 2003, né, ela consta lá naquela relação de bens protegidos no IEFA, e essa imagem, como o Dr. Marcelo disse, ela estava desaparecida há mais de 2 décadas, né? Então, é uma Nossa Senhora do Rosário, uma imagem com características retabulares, né, que são as imagens que ficam nos altares das igrejas. Ela tem autoria conhecida? Ela não tem autoria conhecida. Isso exige, né, um trabalho, né, muito amplo de pesquisa em arquivo, laboratório, policromia, material, né? Então a autoria dela não é conhecida, embora ela tenha uma inscrição atrás, né, de uma data, 1910, né? A gente imagina que essa data seja de uma repintura, né? E, né, embora a autoria dela não seja conhecida, ela é uma peça imponente, 68 centímetros, né? Uma peça grande. E é uma peça que vai fazer muita diferença lá naquela comunidade, né? A Nossa Senhora do Rosário é uma devoção antiga, né? Em Minas Gerais, está muito ligada à questão da devoção das comunidades negras. E a devoção à Nossa Senhora do Rosário, né, a entrega de uma peça como essa, ela ultrapassa a dimensão material, né, da peça, porque envolve todo um aspecto imaterial, até mesmo de congadas, né? Pará dos Vilelas tem uma congada, então eu fico imaginando
nossa, eles vão fazer a próxima festa com essa peça, né, que está sendo restituída. Então, para a comunidade, o que a gente percebe, né, nesses anos de trabalho com restituição de bens sacros, né, principalmente, né, não só, mas de documentos históricos também subtraídos de arquivos, que a devolução ela é um momento muito, muito emocionante mesmo, sabe? Porque envolve muito mais do que patrimônio cultural, né? Envolve questões de devoção, questões de fé, né? E que transcendem muito o material mesmo da peça propriamente dito. Adriano, queria saber de você sobre o aspecto artístico mesmo de peças como essa, né? A Neide estava citando ali que tem uma inscrição de data ali, mas que nunca se sabe se é daquela data mesmo, a confecção da peça, se ela é mais antiga, se foi a data de uma pintura. Nosso acervo é todo assim? Nesse caso, particularmente, até a gente conversando antes, eu acho que seja uma repintura que foi colocada na data, que a questão de assinaturas, assim, nunca houve. Os artistas, a gente sempre os identifica através de recibos, né? E Minas Gerais houve é diferenciado, sem bairrismo, é um estado diferenciado em questão artística. A questão da imaginária mineira é algo singular no país, tanto que a gente, na nossa arte barroca, que você fala, o barroco mineiro, não existe barroco baiano, barroco carioca, barroco pernambucano. E os estudiosos, já foram vários, não sei qual que fez essa identificação do barroco mineiro, exatamente para diferenciar essa qualidade. E além de grandes artistas como Xavier de Brito, José Coelho de Noronha, Servos, e que veio culminar com Aleijadinho, a gente teve uma gama muito grande de anônimos, que até hoje não são identificados. Isso aí Minas Gerais foi um palco assim, de realizações de obras artísticas religiosas incomparável. A Bahia muito forte, Pernambuco também, mas isso, como eu citei... Ciclo do Ouro o Ciclo do Ouro, demais. E uma coisa, que eram proibidas as ordens, primeiras e segundas, né, mosteiros, conventos. Então, as ordens terceiras que foram os leigos que construíram esses bens. Então, houve uma movimentação muito rica de artistas e que vieram, além de eruditos, artistas populares, africanos, indígenas. Então, essa mistura nossa, esse sincretismo, nós vamos dizer assim, propiciou essa arte que é muito peculiar. E essas imagens, muitas dessas imagens, até hoje estão no anonimato, mas, como ela disse muito bem, tem um valor comensurável, né, para as suas comunidades, que são obras assim de devoção e que foram confeccionadas ali mesmo por algum artista local, mas que tem uma grandiosidade, uma representatividade muito grande para aquela comunidade. Identificação, atribuição de autoria, digamos assim, é feita pelas características muito próprias de cada peça ligada ao autor, né? Uma coisa que nos auxilia muito nisso por exemplo, se há um documento de um retábulo onde que há figuras antropomorfas. Então, você, a partir daquela referência dos traços anatômicos daquele artista, você consegue fazer avaliações comparativas com obras avulsas e identificar essas autorias através de atribuições. E isso tem sido, ao longo dos anos, a grande possibilidade de você fazer essas identificações. Há vários estudiosos, colegas nossos, que trabalham nisso, mas ainda há uma gama de obras a serem identificadas. Mas, com o correr dos anos e estudos sendo feitos, nós temos adentrado esse terreno, mas ainda é um campo muito fértil a ser pesquisado. Uma coisa que você citou, que é esse reconhecimento à arte barroca produzida aqui, e que deve colaborar também por esse
interesse, né, de quadrilhas, de criminosos que vão furtar essas peças e vender aqui dentro ou no exterior. Estamos fazendo 40 anos com o roubo do Pilar, né? De Ouro Preto, que foi o roubo assim, mais vultuoso, vamos dizer assim, mais famoso, né? E que foi ligado a peças de ouro, né? Metal aurífero, e que geralmente deve ter sido derretido, tudo, e que até hoje não foram. Mas, além disso, a fama, né, dessa arte atiçou muitas quadrilhas que, ao longo dos anos, surgiram e que vem agora com esse trabalho do Ministério Público, do IEFA, do IFAM, né, de resgate, assim, vem fortalecer o combate a esses crimes, né? Doutor, a participação da Arquidiocese também é importante nesse trabalho de proteção desse acervo, né? Laura, nós falamos sempre que temos que trabalhar em rede. E quando a gente fala rede, não é só o poder público, é também a sociedade. E a sociedade passa pela Arquidiocese e a comunidade é que tem a capilaridade que a gente precisa para fazer a vigilância do patrimônio cultural. O poder público não está presente nem em todos os municípios, né? Digo poder público, principalmente o IFAM e o IEFA, que são os órgãos federal e estadual, e o Ministério Público. Nós não estamos em todas as cidades dos 853 municípios mineiros. Então, precisamos contar com a comunidade nesse processo que é permanente de vigilância dos bens culturais. E o nosso aplicativo, Sondar, ele vem justamente para permitir uma participação social nesse projeto de resgate de bens culturais desaparecidos. Ótimo. No próximo bloco, então, nós vamos falar mais sobre esse trabalho do Ministério Público na recuperação de peças sacras, em outros casos, né, e da colaboração das comunidades e da Arquidiocese. Aguarde um pouquinho só. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Estamos de volta com Além das Montanhas. Doutor Marcelo, então eu queria que o senhor explicasse melhor como é que é o trabalho do Ministério Público na recuperação dessas peças, né, desencaminhadas aí do nosso patrimônio, que estrutura que o Ministério Público conta? Laura, nós temos uma estrutura que ela não foi montada hoje, do dia para a noite, né? São 15 anos de trabalho na Coordenadoria de Patrimônio Cultural, uma experiência inicialmente voltada muito para o resgate de peças sacras, que são muito representativas do patrimônio cultural de Minas Gerais e justamente por isso são talvez dos principais alvos das quadrilhas especializadas nesse tipo de subtração. Então, nesses 15 anos, nós conseguimos desenvolver um banco de dados de peças desaparecidas. Esse banco começa finalizado numa primeira etapa com mais ou menos 780 peças desaparecidas, isso aí no ano de 2016. E agora, com o lançamento do aplicativo, nós foi uma integração de todas as informações. Então, o banco de dados do IFAM, do IEFA, do Ministério Público de Minas Gerais e do Arquivo Público Mineiro, hoje constituem apenas uma única plataforma, que conta com mais de 2.600 bens cadastrados. Ou seja, houve um aumento de mais de 230% nessa lista de bens culturais desaparecidos. Então, o que nós fizemos foi integrar uma atuação de todos os órgãos de fiscalização num único ambiente virtual e que hoje essas informações são públicas e podem ser acessadas livremente por qualquer pessoa interessada em conhecer os bens culturais desaparecidos da sua cidade.
Pelas investigações feitas, a maioria delas pode estar aqui no Brasil mesmo ou foram para o exterior? O mercado de artes e antiguidade, ele é um mercado que movimenta quantias vultuosas. No âmbito internacional, os últimos levantamentos indicam cerca de 70 bilhões anuais. Ou seja, depois do tráfico de drogas e de armas, o tráfico de bens culturais é o que movimenta maior recursos financeiros no mundo. Então, o que nós percebemos é que houve nos últimos anos um crescimento vertiginoso do interesse das quadrilhas especializadas, não só no processo de lavagem de dinheiro, mas também por próprios colecionadores mal intencionados. Um caso bastante interessante é o caso da morte do Pablo Escobar em 1993, que escancarou uma verdadeira fortuna que era direcionada pelo cartel de Medellín para aquisição de obras de arte. Lá no acervo foram identificadas obras de Pablo Picasso, Salvador Dalí, ou seja, um montante de milhares de dólares investidos nesse processo de lavagem de dinheiro. Então, o que acontece no Brasil, não raramente, é que obras do nosso patrimônio cultural vão parar em acervos de colecionadores internacionais. E esse processo de repatriação, ele é muito difícil, não só para peças furtadas, mas os próprios acervos dos museus internacionais têm muita resistência de devolver essas peças para os locais onde elas deveriam estar. Vocês contam com algum aparato no exterior, alguma parceria com Ministério Público de outros países, polícia? A nossa ideia sempre foi partir do local para o regional, nacional e aí para o plano internacional. Então, o Sondar, hoje nós estamos na fase de tentar integrar agora os municípios nessa plataforma e a partir daí, nos próximos passos, nós queremos utilizar a inteligência artificial para mapear anúncios em qualquer local do mundo e aí contar com a participação principalmente da Interpol nesse processo de impedir a evasão de bens culturais para o exterior e também na repatriação dos bens que nós localizarmos em outros países. Adriano, no seu trabalho, né, no tempo de IEFA, o que vocês constatavam desse desencaminho aí? Para onde? Qual era o caminho seguido por essas peças? Desde o furto até... Pois é, uma coisa que é importante nesse trabalho que eu já participei tanto pelo IEFA e depois também como grupo oficina, prestando serviço para o IFAM, é a questão do tombamento, né? Esse tombamento esse inventário da catalogação dos acervos. Isso aí, né, vem te dá subsídio a você identificar essas peças que havia antes, há muitos anos atrás, antes desses inventários, ficava muito difícil você saber de onde seria tal peça, tudo. Com o inventário, você consegue essa identificação. E também algumas coisas delicadas, né, como o produtor cita muito bem aí, questão de colecionadores mal intencionados, como há colecionadores bem intencionados, que trabalham dentro de uma legalidade, né, querem saber a procedência. Sou muito, sempre, desde o IEFA até hoje, sou muito consultado por pessoas que vão adquirir uma peça para saber a origem dessa peça, se ela é fruto de um furto ou se ela está lícita a ser comercializada. Porque havia, na verdade, no século XVIII, comercialização de obras de arte. Desde assim, não com esse caráter de obra de arte, mas, na verdade, de peças religiosas que leigos adquiriam diretamente de uma tenda, de uma oficina, de um artista, ou ganhavam de uma pessoa. Então, por exemplo, há um viajante alemão, Hermann Burmeister, a pronúncia deve ser essa, ele era alemão, e ele veio aqui no século XIX, em 1850, fez uma visita a Santa Luzia, e ele cita, né, que esses oratórios de Santa Luzia eram comercializados, eram feitos exatamente para comercializar.
E como, por exemplo, essa obra toda do Vale do Ipiranga, que a gente chama Mestre de Ipiranga, ela tinha todo um caráter de comercialização. Então, havia essa possibilidade. Então, é muito delicado isso, às vezes, né? Que é difícil, talvez, ter registro, né, desde a origem, né? Não tem nota fiscal de compra. Como ela falou muito bem dos retábulos, dessas peças retabulares, né? Essas realmente. Mas só que entra outro detalhe, havia capelas, fazendas com capelas que eram privadas e que tinham retábulos também. Então, assim, tudo é muito delicado e depende muito de estudos, né? Então, agora, isso sem negar que as quadrilhas mal intencionadas sempre ocorreram desde, eu sou ouro-pretano, né? Desde da minha infância e adolescência, a gente já tinha notícias a respeito disso. Minha mãe era antiquária, eu sou filho de antiquário, né? Então, nasci dentro de um antiquário e a gente sempre via, por exemplo, como que funcionava. Então, já havia nessa época, na década de 60, já havia quadrilhas especializadas, tudo isso já havia denúncias, tanto por parte de alguns colecionadores antiquários, como a minha mãe, por parte do patrimônio, que no caso era o IEF, não havia ainda, foi fundado em 70, 71, mas através do IFAM, Jair Inácio, tinha o Orlandino Seitas Fernandes, sempre trabalhando em conjunto. Só que a coisa não tinha essa força que agora tomou com o Ministério Público Federal entrando, né, nessa seara. E com esse levantamento também, né, Nice? Você estava falando aqui que a gente fala muito das peças sacras, mas o patrimônio nosso é bem mais abrangente, né? Sim, sim. Antes de responder diretamente, eu vou voltar à questão do Adriano ali, da importância, muito importante você ter falado, Adriano, da importância dos inventários para a identificação, né, dessas peças. A gente tem várias peças no Sondar que não tem foto, né? E a comunidade é que nos ajuda, mandam foto de batizado, de casamento, em que aquela imagem aparece lá no fundo. E isso dá um parâmetro para a nossa busca. Essa Nossa Senhora do Rosário de Itaguara é muito interessante, porque ela foi encontrada sem o Menino Jesus. Né? Originalmente no Sondar é uma peça, uma Nossa Senhora do Rosário, né? Com o Menino Jesus, mas na busca e apreensão ela foi apreendida sem o Menino Jesus. E aí a pessoa que estava de posse dessa imagem não sabe onde foi parar o Menino Jesus? É complicado, né? Porque esse caso, como o doutor Marcelo falou, ela recebeu a imagem numa circunstância né, familiar ali. E realmente acontece de modificações na peça, até mesmo para disfarçar a questão da ilegalidade. Né? Então, essa importância dos inventários, né, é fundamental para a proteção do patrimônio cultural mineiro. Agora, falando da amplitude né, do patrimônio cultural de Minas Gerais, é isso, assim, a gente tem todo um patrimônio né, edificado, arqueológico, paleontológico, né, conhecido no mundo todo, visitado, e a gente tem o patrimônio arquivístico, que também, infelizmente, é alvo de furtos, né? A gente participou de uma operação com o Arquivo Público Mineiro, que é um dos parceiros do Sondar, em que foram apreendidos documentos furtados ali e documentos essenciais para a compreensão da história de Minas Gerais, né? E esses documentos estavam né, espalhados em alguns estados aí pelo Brasil e nunca é fácil, né? É um trabalho muito delicado de comparação, de análise, mais ou menos com o que se faz com uma peça sacra, né, com um documento. Uma análise estilística daquele documento ali para ver se ele realmente pertence àquele acervo. Então, o patrimônio cultural ele não se resume né, ao acervo sacro. A gente hoje tem um patrimônio melhor catalogado? Sim, né? Esses inventários, eles contribuíram muito para
para essa catalogação, para a gente saber o que a gente tem, né? Porque muita coisa foi subtraída e a gente sabe que foi subtraída, mas não tem uma foto, não tem um registro daquilo. E aí fica muito mais difícil. Muito mais difícil, às vezes só informações orais da comunidade. Eu lembro daquela imagem na igreja quando eu era criança, né? Então esse trabalho de catalogação desse patrimônio, ele é muito importante para a gente como fonte de pesquisa, né? do que foi furtado. O senhor estava falando das imagens que não têm imagem, né? Das peças que não têm imagem, elas também é possível reencontrar esses objetos? É possível. O sistema ele trabalha, claro que preferencialmente com um cadastro completo, que inclui não apenas a parte descritiva, mas também a imagem correspondente. Mas nós temos casos de que a imagem foi subtraída há 40, 50 anos atrás, em que não era tão comum os registros fotográficos como nós temos hoje. E às vezes é sim possível, a partir de uma descrição detalhada, com detalhes e a vinculação ao local de origem, o Ministério Público ter êxito nessas recuperações. Até porque... Já houve alguma que o senhor possa citar aqui? A imensa maioria dos casos que nós trabalhamos com resultados positivos são feitos a partir de reconhecimento visual, ou seja, é imprescindível a fotografia daquele bem. Mas às vezes o objeto ele é tão singular que uma descrição pode trazer um elemento que só aquele bem possui e que distingue dos demais. E o interessante é que todo bem cultural, ele tem uma parte física, que é o seu corpo, mas ele tem uma parte imaterial, que é a sua alma. E essa alma é que faz a comunidade atribuir valor àquele bem. Então, seja por ela ser uma peça de uma estética fenomenal, ou por ter uma autoria de um artista reconhecido, ou ela ter uma vinculação a um fato histórico, é que torna aquele bem cultural diferente das coisas normais da vida. Então, essa singularidade é que é o ponto-chave num processo de resgate do bem cultural desaparecido. Falando disso, Adriano, quais são as peças que são mais visadas? Primeiro, são mais fáceis, assim, a segurança mais frágil, foi né? muito bem citado, são lugares. Agora, disso que eu lembrar uma coisa que bem citado sobre fotografias, tudo, que eu lido muito com comunidades, cidades, tudo. Nós temos um problema que acho que está chegando no Ministério Público, eu sei através, porque eu lido com a comunidade lá de Caeté, que na matriz Nossa Senhora do Bom Sucesso, eles identificaram algumas imagens de lá, através de fotografia, que elas se encontram no Museu Mineiro, aqui. E eles estão reivindicando essas devoluções. Não sei há quantos anos, acho que o Ministério Público já deve estar a parte disso, sendo comunicado. Estou me adiantando aqui com isso, porque eu lido com eles, até falei que eu iria citar, e eles me autorizaram, as pessoas lá, foi o Cláudio Ferreira, que é um restaurador que trabalha conosco, e ele tem um olho de lince, eu falo que é olho de lince, através de uma foto pequena ele conseguiu duas imagens, identificar que elas estão... Porque também havia esse problema, uma outra coisa delicada que ocorreu no passado, até alguns párocos, em função de defender sua igreja, de querer consertar, para pôr os pingueiros, telhado, tudo, eles dispunham de obras. Então já ocorreu isso, né? Então aí também entra um outro lado, que não foi uma coisa de má fé. Foi feita, mas que na época era possível. Atualmente isso não ocorre com regularidade, mas já ocorreu. Esse patrimônio não era catalogado, não era tombado, isso tudo facilitava? Não tinha, porque o IFAM é de 1936. Mas mesmo assim, até essa implantação ainda não havia essa consciência, né? Então muitas comunidades não tinham essa consciência que hoje há. Então, há ainda essa agravante, né, de algumas coisas que que se encontram hoje por aí, elas saíram dos seus locais também com o aval
de algum padre lá desavisado, né? Também que deveria ficar lá, né? Mas era em função dele estar querendo o bem para o seu monumento maior lá, né? Imagina um estado grande como o nosso, 853 municípios, com tantas localidades pequenas e sem segurança também. E hoje nós temos que enaltecer, né, que há foi uma evolução muito grande. Hoje nós temos realmente um quadro muito bem, tanto de conscientização das comunidades, né, com essas instituições, com a Arquidiocese, que tem feito um trabalho muito importante aqui em Minas, essa região nossa aqui, e as outras, como Mariana, como Diamantina também, tem que enaltecer o trabalho deles. Ok. Daqui a pouquinho, então, a gente vai voltar do intervalo para falar dos desafios ainda para essa luta pela preservação do nosso patrimônio cultural. Um minuto só. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização Ministério Público de Minas Gerais. Siga a gente nas redes sociais e procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br. O Além das Montanhas de hoje fala sobre a luta contra o tráfico ilícito de bens do nosso patrimônio cultural. Tom Marcelo, é um desafio permanente? É preciso conscientizar as pessoas a checarem procedência quando elas vão comprar algum item, já que a gente estava comentando aqui, muitas vezes a pessoa não faz de má fé. Pois é um mercado de difícil fiscalização, não só pela quantidade de bens que são comercializados todos os dias, mas pela insuficiência do poder público de estar próximo a essas negociações. Então, o que acontece é que, principalmente após a pandemia, nós observamos uma migração para as plataformas virtuais. Então, se antes os órgãos de fiscalização atuavam muito nas lojas físicas, nos comerciantes presenciais, hoje o que nós percebemos de 2020 para cá foi um crescimento vertiginoso desse comércio nas plataformas de e-commerce, não só dos bens culturais, mas para quaisquer bens da nossa vida cotidiana. E no patrimônio cultural isso não foi diferente. Então, existe uma necessidade do poder público de se reinventar com essa nova realidade. Foi aí que nós desenvolvemos o aplicativo Sondar, com uma ideia de conferir publicidade a essas informações, trazer a sociedade para participar conosco desse processo que envolve verificação de anúncios, verificação de procedências e até uma própria conscientização dos alienantes e dos adquirentes. É muito comum uma pessoa, antes de adquirir um bem cultural, verificar na lista do Sondar se aquele bem consta como desaparecido de algum local de Minas Gerais. Então tem um caráter preventivo muito importante, além da consulta dos profissionais habilitados que podem fazer uma análise técnica e verificar se aquela peça que se pretende adquirir tem uma característica de pertencer ou a culto coletivo ou algum outro patrimônio cultural de Minas Gerais. Eu fico imaginando assim, com qualquer coisa que a gente vai comprar, a gente tem que ter uma nota fiscal, né? Tem que saber a procedência. Né? Essa falta de consciência colabora também para que esse crime permaneça, se perpetue. Com certeza. A educação cultural faz parte do nosso trabalho de conscientização. E temos conseguido resultados bastante expressivos, principalmente nesse aspecto preventivo. Agora, independente disso, o Ministério Público tem atuado junto a esses grandes comerciantes
para que haja sempre uma consulta das listas de bens desaparecidos e que esses bens não sejam comercializados. Assim como essas plataformas não podem vender drogas, não podem vender armas, nem animais silvestres, elas também não podem vender bens culturais de origem ilícita. Então é um trabalho que tem que ser desenvolvido não só em termos de poder público de repressão, mas também de medidas de compliance e outras formas de prevenção a esse comércio ilegal. Você estava falando do Cadastro Nacional de Negociantes, né, de Antiguidades. Eles têm que se cadastrar para poder fazer esse comércio legalmente. Isso, a nossa legislação exige que os comerciantes habituais eles estejam cadastrados junto ao IPHAN e as negociações são todas monitoradas. Mas, como eu disse, como é um mercado que ele é majoritariamente feito de forma informal, sem documentos, sem declaração de valores, o comércio ilícito ele passa totalmente à margem do cadastro. Então a nossa atuação ela é muito focada nesses negociantes inescrupulosos que fazem a venda de bens culturais sem nota fiscal, sem nenhum tipo de registro de compra e venda e que essa precificação subjetiva acaba atraindo os negociantes mal intencionados. Adriano, você que conhece bem esse ramo, né, de venda, de colecionador de arte, hoje fica mais difícil para que haja esse comércio ilícito? Não, bastante. Além da consciência, né, que hoje existe, também há uma grande preocupação. Isso que eu falei que eu sou muito solicitado, somos no Grupo Oficina, para ver a origem e procedência de peças. E eu tenho observado, a gente não trabalha com comercialização, mas a gente vê os movimentos, né, de clientes nossos que têm peças e querem vender, a peça que era da avó, aquela coisa, está passando, querendo fazer uma reforma na casa, tudo, nos procura, muita gente até indica. O que essas pessoas têm feito? Elas têm feito um documento registrado em cartório de que provando a procedência daquela peça, garantindo, né, a lisura daquela peça. Então esse procedimento está sendo muito usual exatamente pela ação, né, dos órgãos de preservação, do Ministério Público, desses inventários, tudo, para as pessoas se garantirem e poderem adquirir a referida peça. E aí o seu aval é válido também para essa certificação? É muito delicado, porque eu também me recorro ao que o promotor Marcelo falou. Exatamente, vou procurar se não está em nenhum cadastro de bens desaparecidos, né? E a gente procura se informar. Muitas vezes acaba surgindo uma surpresa na hora. Não, porque eu já falei que havia um cliente nosso, paulista, que como a senhora também viu, garantindo que nunca foi ilícito, mas que as peças, às vezes, elas vão, quando a pessoa tem má fé, ela vai vendendo para uma, para outra, até chegar num determinado final lá, numa pessoa que adquire, e crente que aquilo é uma peça limpa, vamos como dizer assim. Como se fosse uma lavagem de dinheiro, uma né? Lavagem de dinheiro, vai passando a peça você não sabe mais de onde veio. Então, essa peça veio para ser restaurada e, por acaso, uma fotografia que circulou, eu fui avisado pelo Olinto do IPHAN que a peça constava no IPHAN. A primeira coisa que eu fiz foi ligar para a pessoa e falar, olha, essa peça... E ela falou, não, então me ajude, eu não quero nem aparecer, eu quero devolver essa peça. Eu não sabia, não é muito correta a pessoa. E nós, o falecido Otávio Elias, que era do IEFA, aí levou essa peça, foi com ele, para Mariana, para a Arquidiocese, que ela pertencia a uma igreja, tinha sido roubada na década de 40, não sei. Então, assim, hoje há essa preocupação de
essa atenção, né? E hoje tem esse banco de dados que veio facilitar bastante, né, essas consultas, né? Porque também antes não havia. Mas sempre há malfeitores, sempre há gente que vai trabalhar no ilícito e se você baixar a guarda, entra dentro de igreja e tira. Tanto que várias comunidades, elas não deixam as imagens dentro das igrejas. Tem lugares que as imagens ficam dentro das casas, distribuem para os fiéis, ficam 3, 4 imagens em cada. As pessoas viram para guardiãs. pessoas que são guardiãs, porque dentro da igreja não tem a questão de segurança tão garantida assim. Inês, é importante essa conscientização para as pessoas entenderem que isso é parte da história, né? Sim, que é um patrimônio sim. histórico que fala sobre a nossa identidade, né? Sobre a nossa formação como sociedade. Isso. O patrimônio, né, os valores, né, que os grupos humanos, que as sociedades atribuem, né, àquele objeto, aquele patrimônio cultural, ele fortalece, né, a agregação, ali, os valores gregários das comunidades. Né? Então, está muito relacionado à história, à memória, à própria identidade, né, das comunidades. E a conscientização ela é muito importante. Né? A coordenadoria ela tem casos de devolução espontânea de bens culturais, né? Que eu acho que é um ponto alto, porque né, e com o aplicativo isso se potencializou, porque as pessoas podem consultar, né? E nossa, será que esse bem que eu tenho, ele é um bem de culto coletivo, né? Eu posso devolver esse bem, né? E esse bem ele faz parte da identidade, da memória e da história de comunidades. Né? Muitas pessoas se casaram, se batizaram na igreja, frequentam as celebrações, e no caso de peça sacra, é uma devoção, é uma fé, é muito mais do que a materialidade que está sendo restituída àquela comunidade. Né? São valores identitários mesmo que retornam, né, junto com aquela peça. O senhor estava falando desse trabalho junto às comunidades, então, que vai ser importante, né? De levar esse trabalho itinerante, né? De registro, de busca de arquivos, de imagens que as comunidades possam ter. Laura, nós trabalhamos sempre com essa máxima de que a comunidade é a melhor guardiã do seu patrimônio. Então, com essa premissa bem delineada, o que a gente procura em todos os projetos que são feitos na coordenadoria é municiar as pessoas de informações para que elas possam atuar na defesa dos seus bens culturais. Então é um processo de construção que ele é diário, que ele é lento e que ele é permanente e que por meio do sondar a gente tem tentado trabalhar tanto num plano virtual, num plano da internet, mas também nas comunidades mais afetadas por essas subtrações de bens culturais. Então a ideia para o próximo ano é lançarmos uma forma itinerante do sondar em que nossa equipe vai comparecer em cada um dos municípios que tem um patrimônio desaparecido para tentar melhorar o cadastro constante no aplicativo e, com isso, melhorar ainda mais a nossa eficiência no resgate das peças desaparecidas que fazem muita falta para aquela comunidade. E as comunidades vão poder, né, como a gente estava comentando aqui, né, Nise, falar... às vezes a pessoa tirou uma foto de um batizado, de um casamento antigo, tem lá no álbum de família, exatamente, aquela foto que tem o registro da imagem, ou mesmo, né, a gente estava falando de porta, grade, outros objetos, né, que possam ser tirados de dentro de uma igreja, que possam fazer parte daquele patrimônio. Exatamente. E a questão da devoção, né, as pessoas fazem pedidos, fazem promessas, né, e aí de repente aquele né, o objeto sagrado, aquela peça, ela desaparece, né? Então
é uma violência, né, muito grande com a devoção, com a fé, com a história, com a identidade das comunidades. Então, esse trabalho de restituição das peças e de identificação mesmo também, né? O doutor Marcelo falando da questão do aplicativo ser itinerante, isso é muito importante, porque é isso, a comunidade, ela que é a legítima detentora daquele bem cultural, ela que tem a legitimidade de reconhecer aquele objeto como bem cultural, né? Então, ela é a legítima detentora, né? E ela conhece melhor do que ninguém, do que qualquer técnico, né? Porque tem aquelas senhoras que cuidam da igreja e que estão ali todos os dias com aquele, não só com a imagem, mas com todos os outros objetos ali litúrgicos, né? E isso é muito importante. A comunidade, ela reconhece, né, o objeto que é utilizado numa procissão, que é utilizado numa celebração. E essa comunidade é que vai mostrar para a gente, né, que vai nos ajudar a conseguir restituir, né, o melhor registro, né, seja por descrição, né, por testemunho, seja por descrição, ou por algum registro de imagem ou mesmo. por algum registro de imagem, exatamente. Então, Marcelo, o senhor estava falando do uso maior, né, da internet para esse comércio. Isso também facilita o trabalho de investigação, né, porque o registro fica ali na internet. Também. É uma faca de dois gumes, né? Ao mesmo tempo que a internet propiciou esse crescimento do tráfico de bens culturais no âmbito virtual, também nos traz ferramentas para aumentar a fiscalização. Então, hoje, ao mesmo tempo que um adquirente pode comprar na Deep Web ou em outro ambiente ilegal uma peça subtraída de uma igreja mineira e receber na sua casa e pagar com uma criptomoeda, ou seja, formas que garantem um anonimato para essa compra, o Ministério Público e os outros órgãos de fiscalização têm ferramentas importantíssimas, como inteligência artificial ou a própria frequência em ambientes que antes eram restritos a comerciantes. Então, hoje, o nosso trabalho tem sido reinventado a partir dessas ferramentas, de forma que nós conseguimos acompanhar leilões que são realizados em quaisquer lugar do mundo. E aquele registro, aquela disponibilização da imagem ou de uma descrição de um bem que esteja sendo vendido, leiloado na internet, permite, né, que vocês na investigação possam comparar a imagem que tem de registro no cadastro? Exatamente. O banco de dados, ele funciona como um verdadeiro alimento para o nosso trabalho. Então, se antes a gente usava mecanismos quase que exclusivamente humanos, hoje, a partir do desenvolvimento dessas novas tecnologias, é possível que o rastreamento seja feito de forma automática, em tempo integral, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Só com base nessas informações constantes no banco de dados é possível que o sistema emita alertas para que nós conseguimos, a partir daí, iniciar uma investigação e resgate desse bem cultural desaparecido. Ok, muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje, doutor Marcelo, Adriano, obrigada, Neise, obrigada pela participação e pelo esclarecimento, né? Vamos ver se as pessoas se conscientizam da importância desse nosso patrimônio. Bom, a você que esteve nos assistindo, continue ligado na TV MP. Até breve.